Nós vamos chegando às considerações finais e agradecendo novamente pela sua presença aqui conosco e por partilhar da sua energia nesse aprendizado conjunto a respeito daquilo que seja mediunidade, mediunidade consciente, mediunidade no nosso dia a dia. Repassando algumas lições aprendidas até aqui, nós vimos qual é de fato o papel da mediunidade na vida do médium. Para que é que serve a mediunidade? Em que essa ferramenta pode me auxiliar no dia a dia, na minha vida de relação? Para que é que servem as percepções extrafísicas e o intercâmbio com a dimensão astral ou a dimensão extrafísica, com aquele montante de espíritos lá sinalizados, contabilizados na dimensão astral e que fazem parte da minha família cósmica, certamente. Como é que eu consigo diferenciar as origens das minhas percepções anímicas, ou seja, aquilo que é fruto do meu animismo, meu repertório individual, e daquilo que é fruto da mediunidade, mas do meu animismo como uma ferramenta preciosa de investigação racional, inclusive da minha mediunidade. Como é que eu desenvolvo recursos inteligentes de autopercepção, autoconhecimento? Mediunidade serve para provocar, nos instigar ao autoconhecimento. É uma ferramenta que serve, antes de tudo, primeiro para o médium e depois para quem é ajudado através do médium, através da sua ferramenta, a mediunidade, e dos espíritos que auxiliam o médium no bom uso desta ferramenta ou do fenômeno. Como é que nós podemos explorar as utilidades do fenômeno medianímico para nossa melhora individual, reforçando a questão do autoburilamento, da melhora íntima? A nossa linha de raciocínio nos instiga a buscar sempre fontes idôneas de aprendizado, de conhecimento da temática, ao uso da inteligência na busca das melhores fontes. Como é que a gente pode colaborar para o progresso planetário com ou sem o intercâmbio mediúnico, sendo médium ou não sendo médium? Até aqui, a gente aprendeu a olhar para o que serve de fato a mediunidade. Como é que ela pode proporcionar ao indivíduo a sua mais breve libertação espiritual? Como é que a gente consegue mediar informações da dimensão astral que nos chegam 24 horas por dia, 7 dias por semana? Nós seremos a voz, o intérprete, a ponte, o medianeiro de outras consciências desencarnadas e encarnadas também. Nós vamos auxiliar os sofredores, obviamente, a partir do momento que nos preparamos e que nos prepararmos muito bem para isso. Nos instrumentalizarmos de maneira ética, consciente e intermitente ao longo de uma vida inteira. Mas nós vamos auxiliar as pessoas, reequilibrando as suas emoções, auxiliando na educação comportamental, na mudança de padrões, de visões, de perspectivas, de crenças. A mediunidade nos serve como uma oportunidade de duplo aprendizado, já que a gente recebe informação de dois lugares, de duas fontes principais, não é mesmo? É um acelerador de resgate kármico para aqueles que, obviamente, se colocarem no caminho do aprendizado e do bom uso das suas faculdades medianímicas, mediúnicas e anímicas, porque a gente viu que o animismo é fundamental para a análise do fenômeno mediúnico, para a análise em tempo real do uso da ferramenta que eu tenho para desenvolvimento íntimo e desenvolvimento coletivo.
Como é que eu posso colaborar para o progresso humanitário, o progresso do planeta em todas as áreas? Como é que eu posso, a partir de mim, transformar o mundo em que eu vivo? E eu vou entender, obviamente, dentro do nosso contexto de estudo, de quem eu serei médium. Eu serei médium só de seres ascensionados? Só de seres sofredores? Ou serei médium de seres encarnados e desencarnados, em diversos estados de consciência, de nível de consciência? Eu serei médium do político, do vizinho, do criminoso, do assassino, do anjo guardião, dos mentores coletivos de uma sociedade, de um país, talvez de um planeta? Quais são as influências espirituais, psíquicas, energéticas que me atingem intermitentemente? Eu serei médium de formas, pensamento, cristalizadas no éter cósmico, na região etérica, no fluido cósmico universal? Elas podem ser construtivas ou destrutivas? Que energias, que espíritos eu vou atrair e para quais espíritos eu darei voz? Positivos, elevados ou seres em desequilíbrio, em sofrimento? E finalizando junto a vocês, com todo carinho, estes nossos encontros, esta nossa oportunidade de aprendizado, eu sigo com a frase de Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia, que fala sobre preparação mediúnica dentro desse nosso contexto de uso de bom senso, da inteligência, para que a gente, antes de tudo, atue como aprendiz e depois como um trabalhador consciente. Convençamo-nos de que legiões de mediunidades, tanto quanto legiões de inteligências, enxameiam em toda parte, mas aprimorar umas e outras, dando-lhes proveito e responsabilidade, exige estudo e trabalho pacientes para que se lhes efetue a educação. Ora, sabemos todos que educação não aparece sem disciplina, como disciplina não chega até nós sem sacrifício, e o sacrifício não é fácil para ninguém. Ninguém disse para a gente que seria fácil atuarmos aqui, primeiro enquanto seres que reencarnam para aprendizado íntimo, para o segmento do seu processo evolutivo, para o cumprimento da sua programação reencarnatória. Não é fácil também termos que dedicar a nossa vida ao cuidado ao outro ou com o outro. Lembremos ou tentemos puxar da memória ou do coração, trazer à lembrança o fato de que talvez, como dito lá no começo das nossas aulas, a gente tenha pedido para atuarmos como médiuns, para que a gente pudesse resgatar alguns desequilíbrios de modo mais ostensivo, para que a gente pudesse reequilibrar a nossa balança kármica, sempre no bom sentido, de modo mais profundo. E para isso, nós precisamos estudar, nos disciplinar, nos sacrificar para colocar, mediante a sociedade, o nosso trabalho, o nosso coração, aquilo que a gente puder doar, nas mãos de Jesus sempre, deste mestre das nossas almas e do planeta, e colocar a serviço da evolução do próximo. Seguindo mais um pouquinho, Emmanuel segue dizendo: nem sempre conseguirás materializar os amigos da vida maior para satisfazer a sede de verdade que tortura a muito de nossos companheiros na Terra. Mas sempre podes substancializar essa ou aquela providência
suscetível de prodigalizar-lhes tranquilidade e consolação. Ou seja, você sempre pode trazer uma energia de tranquilidade, uma palavra consoladora, movimentar uma energia de cuidado junto a alguém. Nem sempre sonorizarás a voz de desencarnados queridos para reconforto dos que choram de saudade no mundo. No entanto, podes articular a frase calmamente que lhes transmita encorajamento e esperança. Ou seja, você não precisa ser um médium de psicofonia, incorporar um espírito para transmitir um esclarecimento ou uma palavra amiga, uma palavra inspiradora. Você pode fazer isso por você mesmo. Uma palavra que traga esperança, que acolha, que acalme a dor alheia. Seguindo, nem sempre obterás a mensagem de determinados amigos que residem no mais além para a edificação imediata dos que sofrem no plano físico. Entretanto, sempre podes improvisar algum recurso com que se lhes restaurem a energia e o bom ânimo. Nem sempre lograrás a cura de certas enfermidades no corpo de irmãos padecentes. Todavia, sempre pode lenir-lhes o coração e aclarar-lhes a alma com apoio fraterno, habilitando-lhes a mente para a cura espiritual. E finalizando, nem sempre te evidenciarás como sendo um fenômeno, mas sempre podes, em qualquer tempo, ser auxílio a quem necessite de amparo. Médium quer dizer intérprete, medianeiro, e dar utilidade à própria vida, transformando-nos em socorro e bênção para os demais, é ser médium do eterno bem sob a inspiração. Nós sempre vimos falando aqui ao longo das nossas aulas que o maior exercício para o desenvolvimento da nossa mediunidade é o da socialização. É estarmos em meio às ruas, ao outro, ao convívio social, trocando com as pessoas, trocando com o diferente, nos relacionando. Esta informação está na pergunta 766 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: a vida social é natural? Os Espíritos nos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Finalizando, a pergunta 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E os Espíritos nos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Então nós terminamos o nosso seminário Mediunidade Consciente, reforçando a necessidade de aprendermos, pelo menos, a conviver com o outro, com o diferente, com aquele que tem uma outra faculdade que não temos, uma outra energia, um outro talento, para que a gente vá se burilando e para que a gente sirva como instrumentos de repasse de boas energias, boas informações, de energia de amor, fraternidade, de senso de solidariedade e, aprendendo com o diferente, a gente possa aprender a se manifestar na vida de modo mais leve, mais lúcido, mais
cheio de luz, e a partir daí sermos intérpretes daqueles que se coadunam com a nossa boa energia. Há um comentário de Kardec, finalizando aqui o nosso encontro. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. É o capítulo 1, Necessidade da Vida Social, perguntas 766 a 768 do Livro dos Espíritos. Que Jesus conduza o seu caminho através da sua proatividade, da sua boa vontade, coragem, te conduza nos melhores caminhos de aprendizado de si mesmo e do mundo, do campo do mediunismo. Muito obrigado pela sua presença e conte sempre conosco na sua jornada de aprendizado e que possamos juntos, de modo ético, fraterno, humano, tendo o Mestre Jesus como referência das nossas almas, que a gente possa fazer a diferença para melhor no nosso querido planeta Terra. Um grande beijo. Até a próxima, se Deus quiser.